No nosso planeta de hoje, nós vamos falar sobre os danos causados à natureza depois da tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Qual será o futuro do Rio Doce, por exemplo? Qual será o futuro do meio ambiente naquele lugar? O desastre ambiental em Mariana, em Minas Gerais, traz um futuro de preocupações quanto ao meio ambiente. O volume equivalente a 20 mil piscinas olímpicas de lama levou prejuízos para o solo e rios, que serviam no abastecimento de dezenas de cidades mineiras. O problema é que a lama avança em direção ao mar. A tragédia é fruto da exploração capitalista do minério, que talvez não possa jamais reparar os danos ao meio ambiente. Essa não foi a primeira barragem a se romper no Brasil. Em 2004, a inundação decorrente de um vazamento na barragem de Camará, a 152 quilômetros de João Pessoa, matou ao menos 3 pessoas, 2 em Alagoa Grande e 1 em Mulungu, além de deixar outras 1.600 pessoas desabrigadas nos 2 municípios. E para falar sobre a tragédia de Mariana, nós convidamos o engenheiro ambiental Ivan Oer Bezerra, que está aqui no nosso planeta. Já dá para se ter uma ideia do tamanho dos prejuízos para a natureza? Ideia a gente já começa a ter, mas ainda vai precisar um pouco mais de tempo para realmente identificar todas as consequências ambientais que nós vamos ter naquela área. Inicialmente a gente consegue, já até mesmo por imagens de satélite, visualizar. São cerca de 900 hectares de área que tiveram passado por um processo de assoreamento. A lama já está chegando, na verdade já chegou até o mar. E uma série de outras consequências, mortandade de peixes, áreas cultiváveis que não vai ter mais possibilidade de cultivo, pelo menos nos primeiros anos. Então tudo isso vão ser coisas que necessitarão ser investigadas ao longo do tempo para realmente se confirmar e buscar técnicas, tecnologias que possam ajudar a mitigar esse dano. Voltar à situação exatamente igual, nenhum ambiente após uma tragédia como essa volta a uma condição exatamente igual. Mas a gente já tem técnicas que podem auxiliar nesse processo. Uma das grandes vítimas é o Rio Doce. É possível, com o tempo, que ele se recupere? Ele vai poder se recuperar parcialmente. O rio, todo rio na verdade, ele tem essa condição de recuperação. O que a gente ainda não tem como dizer é quanto tempo vai demorar para que isso venha a acontecer. Mas logo ele vai voltar a descrever o seu caminho, a sua tragédia natural. Mas em relação a condições de metais pesados, como já vem salientando algumas pesquisas, a gente vai ter que realmente aprofundar para saber como é que vai ficar a qualidade dessa água ao longo do tempo. Apesar de que já existem algumas cidades que fizeram pesquisas e já começaram novamente a utilizar essa água para o abastecimento humano. Com metais pesados, como fica então a sobrevivência de peixes? Os peixes, o problema principal do peixe não é necessariamente os metais, eles vão se contaminar, então isso aí vai ser mais à frente em relação a quem for consumir. O fator determinante para a sobrevivência é a questão de oxigênio dissolvido na água. Esse é o fator realmente. Quando o oxigênio voltar, aquele ambiente já vai ser ambiente propício à proliferação de peixes. O problema é que esse material ele se bioacumula. Então, por se bioacumular, depois qualquer outro que você for consumir, vai se transmitindo numa cadeia. Até realmente, se o homem vier a consumir, pode então chegar a prejudicá-lo. Agora, no caso da área de terra, onde a lama passou, cobriu a terra, nesse lugar é preciso fazer a retirada da lama para que possivelmente no futuro possa produzir-se nela? Essa seria a solução assim, dentro do ideal, só que é impossível fazer. O volume é muito grande e não há condições mínimas de se remover aquele material em sua integridade. Então a gente vai ter que buscar algum meio, algum mecanismo, pesquisar espécies que possam auxiliar retirando parte dos poluentes que venham a existir, alguma técnica que a gente possa utilizar na tentativa de recuperar o solo. Agora, essa lama é algo morto que não pode se adequar ao solo e aí futuramente produzir. Nesse primeiro momento ele é inerte. Pesquisas vão começar a caracterizar melhor e identificar quais são os elementos ali presentes e que espécies vão se desenvolver. A natureza ela sempre tenta retornar à sua condição natural. Mais tempo, menos tempo, vai começar a desenvolver algumas espécies, mas de uma maneira muito lenta. A gente ainda não consegue dizer exatamente que período de tempo isso vai acontecer, mas que vai, pouco a pouco vai surgir uma gramínea, vai surgir uma espécie vegetal, ela vai, mas da forma como era, com as características que eram anteriormente, vai ser um pouco demorado. Já é possível se dizer por que desse rompimento dessa barragem? Na verdade ainda está muito no campo especulativo, mas tem que se fazer uma pesquisa em cima da análise de engenharia para entender quais foram os motivos. Lógico, toda aquela pressão, aquele volume de material
pressionando a barragem, faltou um certo monitoramento para que você pudesse então prever. Hoje a engenharia ela nos dá essa capacidade de prever esses acidentes. Então houve algumas condições, existem também alguns relatos de condições naturais, mas é tudo motivo ainda de investigação. Somente uma perícia que pode realmente afirmar quais foram as razões que levaram ao rompimento daquela barragem. Em termos de tragédia, poderia dizer que essa é uma das maiores dos últimos tempos, ou a maior registrada no Brasil? No Brasil, a gente pode considerar como uma das maiores de todos os tempos. Realmente, por conta da população atingida, da área atingida, da possibilidade desse rejeito chegar até o mar. Então, chegou também nas áreas de manguezais, nas desembocaduras. Então, tudo isso pode ser levado em consideração. É um incidente que realmente vai ficar podemos assim, um marco dentro da história dos acidentes ambientais no Brasil, mas também vai ser campo de muita pesquisa. Ele vai ser necessário muita pesquisa no mundo acadêmico para que a gente possa então reparar Minas Gerais. Com certeza eles vão ter que se debruçar muito, mas também todo o Brasil, as universidades, para propor soluções. E aí durante os próximos 30, 40, 50 anos vai ter muita gente estudando na tentativa de minimizar esse dano. Não vai ser coisas agora que a gente vai resolver. Isso chama a atenção para outros lugares, então? Com certeza. A gente tem a indústria da mineração é muito forte no Brasil. Só que a gente tem que entender que a mineração ela tem que ser acompanhada de um bom programa de gestão ambiental. A gente também não pode querer achar que em todo local, porque tem mineração, os danos serão semelhantes a esse. Não. Existe todo um controle, um monitoramento que as indústrias elas têm. No caso, a indústria da mineração ela vai ter que atentar agora. Ela já vinha trabalhando, basicamente todo o processo minerário de grande porte ele já é acompanhado de uma gestão ambiental, como lá também deveria ser, mas a gente agora vai ter que reforçar e cada dia implementar mais mecanismos de monitoramento. Mas também não é algo para que a população fique, em todo local que tiver mineração a gente está sujeito ao risco. Não, é um risco inerente como qualquer atividade que é desenvolvida no mundo. Lógico, dentro da ideia de risco a gente tem probabilidades. Então só se implanta uma atividade quando a probabilidade de risco ela é aceita. E aí dentro de estudos técnicos que são realizados. Então a gente pode ficar tranquilo, lógico, necessita maior fiscalização, maior rigor, mas é algo que as empresas, os corpos de engenharia, eles já estão atentos a isso. Muito bem. No próximo bloco eu queria falar com você com relação a isso, sobre a questão da mineração aqui na Paraíba, quais os riscos e também sobre as leis. Elas realmente punem, elas são rígidas com relação aos crimes ambientais. A gente vai ao intervalo e volta daqui a pouco. Você sabe a idade da árvore mais velha do mundo? Para quem não sabe, é um pinheiro que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. E ela tem nada mais, nada menos do que 4.789 anos. E não é para menos que o nome desse pinheiro seja Matusalém.